capacitando e preparando pro mercado. Hoje eu quero recapitular as duas aulas e por que nós fizemos 3 aulas separadas, e hoje é a principal que iremos abrir aí ao lançamento da segunda turma, da segunda edição do Vendas 360. E por que esse Vendas 360? Por que eu tô abrindo a segunda edição? E qual é o objetivo, né, para você? O objetivo é você ter performance, você conseguir alcançar os resultados que você planeja e realmente eu mostrar para você como ser um profissional com resultados e como eu fiz para você trilhar um caminho, seja na parte internacional, seja você começando a parte da corretagem, sendo você já um expert nisso, se você é de incorporação, se você desenvolve mercado de terceiro, mercado de lançamento, se você quer fazer vídeo, se você quer vender na internet, como fazer isso. Então, a gente vai estruturar essa forma para vocês. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês do curso, mas hoje, para quem está aqui, tem uma condição especial, são as primeiras horas apenas. Então, vocês estão aqui sendo privilegiados disso. Tem a primeira turma, que temos aí já resultados comprovados, né? E muito obrigada aos meus alunos que estão aqui assistindo essa aula, fico muito feliz. Se vocês puderem compartilhar aqui no chat como foi para vocês, quem tiver aqui dos alunos, isso é muito importante, né? Eu falo o quanto que é importante resultados reais do que está ali, e hoje a rede social ela é isso, né? Nas duas aulas, eu falei para vocês um pouquinho sobre a persona, sobre você fazer a venda e o sentimento disso, e eu respondi as perguntas, e eu falo uma coisa, né? Até um aluno falou, Sofia, você ter coragem de responder uma live, pergunta aberta ali, responder todo mundo, realmente é ter muita segurança do que faz, e realmente eu tenho, né? Não tem problema nenhum você fazer uma pergunta, eu vou responder da forma da Sofia, como age com isso é muito importante, tá? Então, essas duas aulas foi dessa forma. Hoje também eu trouxe para vocês um ponto e vou abrir aqui para as perguntas e depois eu vou falar um pouquinho do curso e tirar dúvidas do curso, porque eu só vou responder 4 perguntas hoje, porque eu vou responder perguntas do curso, porque hoje é o lançamento oficial, aula magna, né? Estamos vestindo muito chique em falar aula magna, né, Jeff? Estou vestindo muito chique de falar isso. Vamos lá, então. Dá para compartilhar aqui a tela? Já dá para ir? Então, arte do fechamento nas vendas. Ontem, muitas pessoas perguntaram sobre isso, gente, e eu quero falar uma coisa, né? Deixa eu vir aqui. O quanto que vocês entendem do fechamento, né? Tantas pessoas falam do fechamento, mas como você chega ao fechamento, como que você faz essa captação, como que você consegue prender esse cliente, a ele fechar com você num mercado como o Brasil, que não existe uma educação para cliente, né? Porque isso é uma coisa muito ética, muito cultural. E a cultura aqui no Brasil, ela não é de uma fidelização, a pessoa ela é fiel ao bolso dela. Então, eu vou mostrar para você como mudar isso. Nossa, Sofia, seus clientes só compram com você? Olha, os meus clientes, eles, hoje, eu não tenho essa operação final, mas eu tenho clientes com grandes operações. Eu vou te falar uma coisa, o cliente, ele quer o melhor. E para ele, o melhor sou eu. Então, eu vou mostrar para você como ter esse posicionamento, tá? Ah, mas isso é um orgulho, isso... E você está se achando alecrim dourado, Sofia? Não. Isso são dados, isso são números, isso é o que eles me falam. Então, eu não tenho aquela preocupação de falar, nossa, te falar com ele aqui, isso, ele vai comprar ali com outra pessoa, vai fazer a transação com outra pessoa. Não, simplesmente eu mostro para ele uma segurança, aquilo que eu sei, e valor agregado ao que eu estou fazendo. Então, olha só, 70% da decisão é emocional. O não vem da insegurança, não da falta de interesse. Sofia, é uma frase, né, que eu trouxe aqui para vocês. Ai, tá pegando o microfone. Gente, agora essa minha blusa aqui. Pra cima aqui? Nesse aqui não cabe, né? Assim? Ah, tá virado para baixo. Pronto, acho que assim vai melhorar, né? Desculpa, gente, problemas aqui técnicos. Estão me ouvindo bem? Parece uma frase boba,
Mas entenda o seguinte, por que eu tô pegando esse 70% da decisão ser emocional? Porque o cliente que está procurando, isso são dados nível Brasil, ele não sabe que ele está procurando para comprar imóvel. Você sabia disso? Ele olha e encaixa. 30% é aquela pessoa que vai casar, tem um planejamento, ou segundo imóvel, ou quer colocar na esteira. 70% das pessoas, elas ainda não se sentem preparadas para, ou não entendem como que elas podem chegar para aquilo. E olha só como que é importante o seu preparo para reverter isso em vendas. E é isso que eu mostro para vocês no curso. Como que você pega isso para conseguir vender? Porque todo mundo fala, o cliente é ruim, o cliente é ruim, o cliente é ruim. A principal causa é o seu atendimento ruim. Sofia, sim. Porque se 70%, faz a conta comigo, é número, é um dado do Brasil, de clientes não compram por insegurança, e nós temos esses 70% que compram, eles compram, só que eles não estão procurando imóvel para comprar. Olha esse dado. Por que eles compram? Porque eles têm um atendimento adequado, eles têm um atendimento que dá segurança, eles têm um atendimento que mostra interesse para mudar essa decisão, entende? Esse trocadilho. E aí, Sofia, então como que faz essa técnica? São as aulas que eu vou explicar para você. E você vai vender uma receita mágica de um pozinho? Recente eu estava em Orlando, e aí tem lá o negócio do Harry Potter, né? Que eu não li nenhum livro do Harry Potter. E aí tá lá, tipo, põe um pó mágico e vende? Não, gente, quem vende essa facilidade toda para você em rede social é porque não sabe nem vender. Nunca sentou numa mesa para vender. Eu posso afirmar para você como que você vai ter uma postura de trabalho numa jornada para você conseguir vender. Porque eu vou mostrar para você um método que eu desenvolvi e que eu tenho resultados comprovados por mim, dos meus, né? Isso é um ponto importantíssimo. O fechamento, ele começa no primeiro contato. Sofia, sim, você tem que ter toda uma jornada, cada atendimento ele é único, né? Então não tem como eu chegar aqui para você numa live de 1 hora que eu vou fazer e falar para você todas as técnicas de um fechamento, se tem 8 bilhões de pessoas no mundo, né? Por isso, tem as aulas, por isso eu vou dar 4 aulas bônus presenciais não, online ao vivo comigo, para você tirar a dúvida do que você assistiu desses módulos comigo. E aí você vai trazer pontos específicos seus que você quer que eu te ensine. Então esse módulo, isso é o mais próximo de mentoria que eu estou fazendo, que eu, Sofia, estou fazendo, tá? Esse é um ponto importantíssimo. Então, e aí eu trago para vocês as técnicas do micro-sim. Sofia, como que eu faço essa técnica do micro-sim? Você vai precisar tirar pequenos sims dos seus clientes, né? Então, a questão de você conseguir visitar, isso começa ao fechamento. A venda, ela é uma quebra de objeção. Quem mais faz quebra de objeção, mais consegue vender. Então, eu vou mostrar para você como você fazer essa quebra de objeção. Como que você vai conseguir entender o seu cliente para quebrar essas objeções para conseguir vender. Seja objeção de taxa de juros, lançamento é bom ou não é bom, imóvel pronto é bom ou não é bom, imóvel de leilão, seja qual o seu nicho do que você estiver atuando, do que faz sentido. Então, como que você consegue ter esses micro-sims, né? Quanto mais micro-sim você conseguir, mais próximo do seu fechamento final você vai estar, mas ele já começa bem antes na sua jornada, tá? Então, posso te enviar algo? Por que que eu sempre pergunto? Quando você faz uma pergunta, o cliente ele sente naquela questão de responder. Você não pode ficar pegando aquelas toneladas de informações, PDFs, né, e disparando para o cliente. Geralmente as construtoras fazem um material para você, corretor, estudar, não para você disparar um material seu para o cliente. Então você tem que fazer um material muito exclusivo. Por exemplo, eu assino o projeto Colline de France, né? E aí, para você que quer ser filiado, você pode me chamar e eu faço uma reunião quinzenal só com os filiados. O material que eu encaminho para os filiados não é esse material que você deve enviar para o cliente. Você tem que fazer seu material. E eu ensino como você faz isso, entendeu?
Porque aquilo ali é para você pegar o material, estudar o produto, entender, e aí você vai encaminhar para o seu cliente de uma forma inteligente e personalizada, né? Não é uma coisa de um disparo em massa. Você está vendendo por acaso bala para você fazer disparo em massa? Aí eu tenho um corretor que fica reclamando que, mas Sofia, eu já ponho ali atendimento automático porque é muita gente que está vindo até mim. Então, se você tem muito cliente, então isso é um problema bom. Por que você não vende? Entende? Então, assim, são coisas que eu vou falar para você também no curso, tá? Não vou falar tudo aqui, porque meus alunos são, né, a cereja do bolo, são meus alecrins dourados. Não posso contar todos os segredos aqui na live. Mas isso é um ponto muito importante, tá? E aí, olha só, eu vou trazer esse videozinho aqui pra você. Põe o microfone aqui, Jeff. Vocês me falam se tiver o áudio, tá bom? Que a gente vai pôr aqui o microfone. Isso daqui é uma questão sobre a comunicação. Tá me ouvindo? Dá um joinha aí. Olha só. Aqui tem um delayzinho, deixa eu olhar ali, porque olha, a gente é muito chique. Você olha uma fábrica. Você olha uma fábrica e as pessoas. Obrigado, Jeff. Dá um salve aqui, Jeff, para as pessoas te conhecerem. Eu falo uma voz aqui. Esse aqui é o Jeff, pessoal. Que tá aqui, que apoia, faz toda uma estrutura aqui para quem precisa. Isso daqui, eu vou mostrar para vocês como que a comunicação, ela é importante. Porque às vezes a pessoa, ela entende o que ela acha, replica e não faz sentido nenhum. E a maioria dos corretores cometem esse erro. Porque tá lá no plantão e alguém faz, ou te ensinaram de uma forma que alguém fez, e aí você vai replicando sem pensar se aquilo faz sentido e te traz resultado. Então, a técnica que eu trago são técnicas aplicáveis, né? São técnicas que vai te trazer resultado você colocando elas em prática. E aquela coisa, você não planta uma melancia para comer a melancia amanhã. Então, eu vou te ensinar a plantar a melancia, vou te ensinar a ir lá comprar uma melancia num preço bom para você fazer. Eu vou te ensinar várias questões emergenciais do que você precisa, que é como eu atuo. Então, eu vejo hoje muitas receitas, muitas coisas aí na internet, e aí você vai falar assim, mas Sofia, dá certo ou não dá certo? Eu vou falar uma coisa aqui só para vocês. Eu não sei, tem quantas pessoas na live, Jeff? Temos 2.400 pessoas na live. E eu vou contar só para vocês, segredo. Gente, eu nunca fiz um curso no mercado imobiliário, de mercado imobiliário. E por isso eu desenvolvi o meu. Mas Sofia, não estou dizendo que não tenha cursos bons. Mas eu estou dizendo que a prática, resultado comprovado para você ensinar é diferente. E eu não conheço resultados nessa jornada que tragam esse tipo de potencialidade para vocês. Então, eu desenvolvi e fiz. Agora, eu tenho muitos cursos no mundo, né? Para mostrar cursos de alta performance, de resultados, de muita coisa que eu compilei tudo num curso só. Então, para você que está começando, para você que não está, é muito importante você olhar isso. Ontem teve uma pergunta sobre, é importante a graduação? Sim, mas eu vou te ensinar para você ter resultado e às vezes você está precisando ter o dinheiro agora. Você não vai conseguir ter o resultado para daqui 4, 5 anos. E quando eu saí da faculdade de Direito, eu não sabia advogar. Essa é a realidade da maioria. E olha que eu fiz grandes faculdades, passei com um gabarito alto, não é isso. É a prática. É aquilo que você vai aprender mesmo fazendo. Então, eu tenho muita hora de voo de muitos bilhões negociados, então não é pouca coisa. Mas Sofia, e eu também não estou falando isso só para você pegar e comprar o curso. Eu estou falando isso porque eu quero realmente olhar, te ajudar, acompanhar e ver daqui a um tempo você falando isso para mim. Nossa, Sofia, eu apliquei isso e deu certo. Como eu vou trazer uma aluna que foi a campeã de vendas no período do curso, porque ela ganhou um episódio de podcast meu.
E eu fiz essa brincadeira e tal no período do curso, que o aluno que mais fizesse vendas usando essas técnicas no período, e tudo controlado, computado ali pela minha equipe, eu chamaria para fazer o podcast. Eu não sei se ela está online, mas se ela estiver online aqui, ela é da Bahia, né, Felipe? A Mayra. E ela fez, eu não sei se... A Gabi que apurou, se a Gabi estiver aí na live, eu não sei quantas vendas foram, mas foi acirrado, porque o primeiro e segundo lugar foi a diferença de um VGV de 500 mil, acho que foram 9, 10 vendas no período do curso, usando essas técnicas. Eu não lembro agora exatamente, tá? Ah, Felipe, ela é sua cliente. Eu não sei, mas eu sei que o ranking de alunos, e eu fiquei muito feliz, porque assim, cada dia o aluno mandava o contrato de compra e de venda, né, que ele tinha feito, que tinha as regras para mandar, e a Gabi, meu Deus do céu, velho, agora o fulano passou fulano. Meu Deus do céu, agora o fulano passou não sei o quê. Meu Deus do céu, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu morria de rir, porque a Gabi tava nervosa com quem ia ganhar o... E aí foi algo muito bom, né, de Salvador, ela é de Salvador, Bahia. Foi algo muito bom a gente conseguir ver que pequenos ajustes na sua estratégia faz uma diferença. Então, isso para mim é o que vale, né? De você olhar, da gente poder falar assim, poxa, isso daqui faz todo sentido para mim, isso daqui deu resultado, Sofia, e a gente ir ajustando. Então, é isso que eu quero que vocês que estão aqui tenham este bom problema para vir gravar nessa... Quem será dessa turma que vai vir gravar comigo? Que eu vou lançar esse desafio também, tá? Mas é resultado, então, de aplicação de técnica nesse período. E eu quero muito que vocês coloquem técnicas em prática para resolver mesmo, que é venda, né? Seja o seu nicho qual for, certo? E aí, só para finalizar aqui, eu quero colocar, né? A comunicação é a base de toda transação de sucesso. Como um vendedor, sua capacidade é transmitir informações de forma concisa e compreensível. E isso é crucial. Então, como que você tem essa comunicação clara, né? E aí isso eu explico para vocês nas aulas. Então, agora eu vou abrir para as 4 perguntas, né? Para vocês. E depois eu vou falar somente do curso, que hoje é o lançamento dele, e vou responder mais 4 perguntas do curso, combinado? Quer ficar 4, aí já dá para colocar. Podem colocar aqui no chat, se vocês tiverem alguma pergunta específica, vou escolher as 4 primeiras, ontem teve bastante, para eu responder, e depois, ou se vocês já quiserem fazer também do Vendas 360, eu respondo elas juntos. Mas, basicamente, por que o curso chama Vendas 360? Justamente que eu dou esse panorama nessa jornada, né, para vocês. Felipe, até se você puder colocar os módulos aqui, são 8 módulos, e esses módulos, cada módulo tem 6 aulas, e o último módulo tem 4 aulas, porque nós temos 3 aulas dos professores convidados, que uma é do Darlan, uma é do Ricardo Martins e uma é do Felipe, sobre tráfego pago, que são estratégias mais afuniladas, né? Mais assim, estruturadas para vocês. O curso, ele é gravado e ele tem as aulas curtas, que é a aula que tem uma ciência, o porquê ter essa quantidade de minutos para vocês conseguirem absorver. E aí, eu vou marcar 4 aulas que vocês vão ter um encontro comigo online para tirar as dúvidas desses módulos. Então, esse é o principal momento de uma mentoria, né, comigo. Então, vocês vão assistir 2 módulos e você vai tirar essa dúvida comigo. Finalizando os 8 módulos e essas aulas ao vivo comigo, você tem um certificado de vendas. Ah, é verdade. Deixa eu abrir o site aqui. O Jeff tá aqui, gente, me ajudando, porque hoje o Tico e o Teco tá... tem um link que ele mandou aqui. Ixi, tá o meu... Você tá vendo minha tela, né? Ah, já fechou? Ixi, porque ele tá vendo minha tela, é meu WhatsApp, gente. Meu WhatsApp tá uma loucura, porque eu praticamente não respondi hoje. E tá uma... Tá no curso, né? Então, curso. Vagas abertas, né? Pronto. Ah, já tô na página.
Pronto, gente, ó, agora eu vou mostrar para vocês, olha só. Aqui é a página cursovendas360.com.br e aí tem módulo 1, Fundamentos das Vendas de Alto Impacto, módulo 2, Marketing Digital e Personal Branding, módulo 3, Inovação e Tecnologia em Vendas, módulo 4, Performance em Vendas de Alto Luxo, módulo 5, Mercado Imobiliário Internacional, módulo 6, Desenvolvimento Pessoal e Alta Performance, módulo 7, Bem-Estar e Equilíbrio Vida-Trabalho, módulo 8, Tecnologias e Tendências Futuras no Mercado Imobiliário. Cada módulo desse tem 6 aulas. E o último tem 4 aulas, porque tem as aulas aqui dos professores convidados, que são o Ricardo Martins, o Felipe e o Darlan. Então, aqui, pessoal, tem o meu gabarito. Então, para quem tá aqui e não me conhece, eu sou a Sofia. Eu tenho 25 anos de trabalho, de resultado. E... Ai, tá minha tela horrível ali. Eu acabei de olhar e pronto, assim ficou mais bonito, né? Ai, gente, eu fui diretora de área de expansão. Comecei minha carreira de gestão com 21 anos. Sou formada, tenho 3 graduações, pós-graduada, tenho pós, mestrado, doutorado e resultado em alta performance. Fui corretora campeã, todo o tempo como corretora. Fui coordenadora, coordenei 11 projetos e fui campeã nos projetos e zerei. Fui gerente de vendas e minha equipe representava 85% do que vendia a empresa. Diretora, CEO, e hoje eu tenho 7 empresas no mercado imobiliário em desenvolvimento, desde desenvolvimento imobiliário, funding, toda a jornada de incorporação. E aí você fala assim, Sofia, e por isso que eu falo que é o Vendas 360, porque independente da área que você tiver, eu posso te ajudar, porque eu tenho resultados nessas áreas, né, para falar com você. Então eu tive gestores que tiraram dúvidas comigo, eu tive muitas pessoas de muita dúvida, né, que o mercado imobiliário ele traz, que potencializaram resultado e performance. Então aqui tem um pouquinho do meu currículo. E aí, o que você vai ter de acesso ao curso? Pessoal, é muito importante eu falar que o curso, ele seria muito mais caro. Só que como eu tenho toda uma parte de ajudar com todo o recurso do que eu ganho no curso, né, por isso eu fiz um preço muito acessível para quem está aqui nessa aula hoje. Ah, Sofia, sim, sim. Aí por que não faz de graça? Porque eu preciso computar isso na minha parte de educação, no meu instituto, né? Respondendo aí todo mundo, né? Aqui tem várias perguntas. Então, são 4 aulas ao vivo comigo. Só as aulas, pessoal, aqui o Felipe ainda colocou um preço muito bom, né, para ele. Mas o tempo comigo de aula é muito mais alto, né? Porque eu não faço, eu não tenho tempo hábil para isso. Não tenho. Então, é um momento que eu abro para eu poder compartilhar mesmo com vocês. E aí, de 8.485, que é o que seria, só de tráfego pago aqui, ó, também, Felipe, tá bem mais cara que a hora do Felipe, mas ele foi bonzinho de colocar aqui, aula com o Darlan, aula com o Ricardo. E somente hoje, né, que a gente vai por até meia-noite, como que a gente vai fazer aqui? 12 vezes de R$ 206,54, que é R$ 1.997. Aí aqui, ó, 7 dias de garantia, pessoal, aí você já vai olhar, nesses 7 dias você vai ter acesso a alguns trechos. Cada módulo, eu tenho também um PDF que eu deixei lá para vocês, do módulo, e aí você tem a aula ao vivo ali comigo, né, online também. E peço que cada turma a gente vai criar um grupo, eu vou falar e organizar essa aula com vocês. As aulas geralmente são à noite, e aí o dia da semana a gente vai definir aí junto com a turma, tá bom? Então, basicamente isso daqui é o curso, eu vou deixar aqui um pouquinho e vou responder as perguntas, tá? Aí tem pergunta, Jeff, subiu, não subiu? Deixa eu ver. Deixa eu ver, tá para cima? Rafael pergunta aqui, me parece que grande parte da sua experiência vem de venda de lançamento. Você acredita que o curso pode atender corretor que está no mercado de médio alto padrão de imóveis de terceiro? Sim, Rafael, por quê? Por mais que eu fui toda a parte de
lançamento, né? Eu trabalhei em incorporadora e construtora e construí, desenvolvi uma house. Você tem que entender que o momento também do lançamento, você fica com estoque. E esse estoque, ele é considerado um estoque pronto. E eu tive um braço, né, que chamava MV Prontos, que eu trabalhava com imóveis de terceiro. Então, eu desenvolvi uma empresa que atuava nisso. Então, toda a parte de documentação, captação, como que você lida com esse cliente, eu tenho. Por quê? Eu fiz essa metodologia para eu pegar clientes que tinham imóveis usados, para eu fazer e colocar nessa parte de vendas, captar, para eu ter mais um diferencial para ele, para eu vender o meu lançamento. Então, eu tive expertise e muito trabalho no mercado de terceiros também, para ter uma excelência no mercado de lançamento, entendeu? Então, eu tenho... o curso, ele é bem neutro com relação a isso para ajudar. Quer subir um pouquinho, Jeff? Aqui, acima do Rafael, tem alguma que eu vi? Não? Ah, obrigada. A Valéria amou meu casaco. Obrigada, Valéria. Eu comprei esse casaco e hoje eu coloquei ele, que eu falei, nunca usei. E tem anos, acredita, eu comprei fora. Sofia, você acha que a gestão... aqui, né? Da Neide Agostinho. Sofia, você acha que o modelo de gestão como a Remax é certo? Quais pontos positivos e quais negativos? Neide, eu vou falar uma coisa assim para você muito importante. Eu acho que existe o profissional certo. E quando você se qualifica, o lugar que você está se torna certo. Pode ser a Remax, pode ser o que você escolher. E por que eu falo isso? Por isso que eu falo todo dia uma frase de manhã. Faça sua vida ser incrível e não terceirize isso para ninguém. Por quê? Quando eu entrei na empresa que eu desenvolvi a House, não tinha nada e todo mundo falava que eu era louca. Depois, teve muitas pessoas que trabalharam comigo e colocaram como aquilo ali era o errado. E outras que davam muito certo. Então, eu vejo que os seus olhos, quando você está destinado para a solução e para a razão, tudo que você organizar vai dar certo. E eu mostro isso para vocês em um módulo que eu falo sobre mentalidade e desenvolvimento. Então, eu vejo que é um modelo ok, né? E principalmente para você que está começando. Eu não sei se você está começando ou não, se você puder me dizer. Mas é muito importante você olhar e ver experiências e aprender, tá? Então, tem que olhar qual é o seu momento de vida, mas são projetos e desenvolvimentos aí no nosso mercado que super ok, tá? Seu jeito único, prestadores de serviço. Como manter o desejo do cliente que chega através do tráfego pago? Criativo 100%, claro do que se trata o empreendimento. Olha, tráfego pago e, gente, hoje eu vejo que todo mundo tem uma mania muito grande de pegar e lead. A gente já quer lá o cliente, ele comprar e você vender, isso é tudo muito bem. E não é assim. O tráfego, ele é muito bom, só que é muito delicado, porque você precisa ser um profissional extremamente atraente, porque a pessoa já entrou ali. Ela é um potencial cliente, né? Ela entrou. Independente, já tá lá, Sofia. Você já quer que a pessoa já entenda o que tá lá. Só que não. E você vai ser a peça fundamental para fazer esse lead converter. Nossa, Sofia, eu vou ser pecinha aí que está do outro lado do computador. Você. Sério, Sofia? Sério. Então, você conseguir fazer perguntas certas, você conseguir ser atrativo, você não colocar um robô para atender, independente do que você está fazendo, você ser rápido, e aí eu tenho um módulo que eu explico só como você pode ser atrativo. Porque, gente, eu estou falando para vocês porque eu fiz muita venda de tráfego pago e muitos colegas faziam os mesmos tráfego pago que eu, o mesmo, e não conseguia virar. E aí eu vi que não era só o tráfego, era a pessoa. Entendeu? Então, isso é um ponto importante. Mas eu tenho um módulo só para isso e por isso que hoje é o lançamento Vendas 360, que eu explico sobre isso. Valéria, os corretores hoje concorrem com os grandes do mercado. Não está certo isso. Valéria, eu entendo assim, na minha vida, tá? Eu concorro com 8 bilhões de pessoas no mundo, que elas existem. Então, se eu olhar o meu concorrente só, eu vou ficar num looping.
Eu não olho, eu olho como a Sofia pode ser melhor. E eu não tenho medo disso, né? Eu vou olhar e vou buscar inspirações, mas eu vou trazer para o modo da Sofia e seguir. Então, eu vejo assim, que existe um trabalho que eu vou precisar fazer para um cliente querer me procurar. As grandes, depende do que você enxerga como grande, depende. Tem imobiliária que é boutique, que ela quer atender ali de uma forma diferenciada. Às vezes você vai ter um cliente que vai te indicar, que muda toda a sua jornada de vida pelo seu atendimento. Então, já cansei de ver isso com vários colegas meus. Então, assim, isso é importante, tá? Deixa eu ver aqui o Jeff, link fixado. O link tá fixado, gente. Curso Vendas 360. Obrigada, Jeff. É que tem uma tela aqui e aí o pessoal aí fica escrevendo para mim para eu não esquecer de falar. Hoje eles estão me ajudando. Muito obrigada, gente. A minha equipe é muito querida. Sofia, o curso fala em algum momento sobre documentação, financiamento, essa parte mais prática da negociação? Franciele, tem uma parte que eu falo sobre isso, mas na aula que eu faço presencial, eu posso colocar especialmente se você tem mais essa dúvida e você quer essa prática de negociação. Então, por exemplo, você vai lá na minha aula online, teve uma pessoa, por exemplo, um aluno, que ele tinha algo muito específico que não estava no curso, né? Mas eu fiz toda a parte de responder ele e ajustar o que ele precisava para ele. Então, isso é muito... Eu preciso entender o que é a prática para você. Qual o tipo de documentação? De terreno? De monousuário? De comercial? Ou o quê? Né? Lote, fazenda, laudena. Ixi, tem tanta coisa. Qual estado você está? Qual cidade você está? Qual bairro você está? Então, quais são os juros que estão ali? Juros não, as taxas dali do seu cartório. Então, eu preciso saber, e isso é muito específico para eu te ajudar, e eu faço isso na aula online, ao vivo, tá? Porque são muitas questões. Se eu faço só uma coisa genérica, tem muitas pessoas do Brasil e fora do Brasil. Na turma passada, tinham 8 pessoas de países diferentes, para vocês terem ideia de mercado imobiliário. Então, foi muito legal, porque eu pude ensinar, e aí você tá ali, você pega a prática também de alguma coisa na aula online. Cláudia Matos, a Cláudia é aluna, aula ao vivo é sem limite. Eu sempre falo que eu demorei aí 11 anos para eu fazer um curso, para eu conseguir ter agenda, para eu fazer uma aula ao vivo sem pressa, né? Então, eu marco a aula realmente para eu tirar as dúvidas de vocês. Então, isso que é importante para mim. Neide, de nada, Neide. Roberta, Sofia, seguindo o seu curso, fazendo na prática o que você ensina, em quanto tempo você acredita que eu venderei meu primeiro imóvel? Trabalho em uma house com imóveis na planta de 800 a 6 milhões. Roberta, tem vários pontos, né? E eu faço essa conta para você tem uma aula, não sei se é a primeira ou segunda aula ao vivo, que eu trago para vocês exatamente como você performar e fazer as ações para. Então, eu posso te mostrar o que você vai precisar fazer numa média semanal diária de horas de performance para você ter essa quantidade numérica de vendas. Mas sim, você consegue fazer. Se você conseguir fazer o que eu tô te ensinando, sim. Sim. Aí você precisa ter essa disciplina, isso é importante. O link, pessoal, tá aqui fixado para você que quer, lembrando que só são os primeiros alunos e as primeiras horas e depois a gente já aumenta. Gente, assim, na turma passada teve bastante problema porque as pessoas queriam o preço das 24 horas depois e não é possível. Ah, mas eu não abri isso, por quê? Primeiro que você precisa aprender a negociar o certo. Então, eu tô falando isso aqui para você, e a minha turma da turma 1, as turmas, não tá mais barato, eu não vou abrir promoção. Esquece isso aí, gente, porque eu sei quanto custa. Se eu colocar aqui o gabarito do que eu tenho de graduação para você e de experiência para você, eu cobraria 60 mil reais, minimamente. Eu tô falando isso sério, assim, sem colocar... Só para eu trazer de informação para você. Tem uma aula que eu trouxe uma técnica do Japão. Sabe quanto que eu paguei num curso para eu ficar 7 dias no Japão? Para vocês terem ideia, $45 mil.
7 dias no Japão. 45 mil dólares, mais passagem, mais hospedagem. Então, coloca... Então, isso eu falo para você em uma aula de 7 minutos. O que é importante. Então, quanto que custa isso? Ah, mas se eu... Custa. Isso é informação, isso é conhecimento, isso é performance, isso é aplicação. Isso foi coisa que eu coloquei, fiz um ajuste daquilo ali para o nosso mercado. Então, custa. Eu fiquei 3 meses em Miami. Isso só estou falando dos últimos, tá, gente? Eu fiquei 3 meses em Miami com a Universidade de Miami, que me contratou para fazer o curso Mudança de Comportamento de Consumo pós-pandemia no mercado imobiliário. Foram 3 meses e eu fui contratada. Cada mês era 35 mil dólares. E aí, converte isso aí, né? E eu faço 3 aulas sobre isso. O quanto isso impacta, o quanto não impacta, né? E aulas práticas para aquilo. Então, parece uma coisa simples, mas não é. Não é, tem muita bagagem disso. Como eu faço para comprar o curso? Estará disponibilizado no curso? Rosana, tem o link aqui fixado, cursosvendas360.com.br, você clica e, Felipe, já está a condição lá, né? Quero garantir minha vaga, deixa eu ver, dá para pôr aqui a tela? Clica aqui, quero garantir minha vaga, e aí você compra, tem o e-mail, tem a parte de cartão de crédito, Pix, não sei o quê, R$ 1.997 as primeiras horas, e depois aumenta mesmo, pessoal, assim, ó. Não vai não aumentar. O primeiro curso, ele tava um preço e aumenta, tá bom? Não é um ponto muito que eu quero falar para vocês. Ah, mas Sofia, eu não sei se isso faz sentido para mim. Pessoal, modéstia à parte mesmo, eu fiz uma prática de resultado que eu tenho para você e faz sentido sim, né? E eu vou te falar mais. Se eu tivesse o meu curso, tem muito curso que eu não teria feito. Por exemplo, esse mesmo do Japão. Porque eu falo nesse preço, transfere isso em dólar para você ver quanto que custa. Não sai menos de 200 mil reais. E eu falo isso numa aula de 6 minutos para você. Entendeu? É um ponto, né? E aí, Roberta, você estando no curso, eu vejo a sua cidade, etc., e a gente vê a estratégia disso, porque de 800 a 6 milhões eu preciso saber de onde você é, para entender precificação, para entender o que precisa ajustar, para entender se isso é um ticket médio ou alto padrão ou não, ou só médio, porque o alto padrão e preço varia muito de regionalidade aqui no Brasil. Sofia, tem alguém da equipe que podemos falar sobre pagamento? Sim. Felipe, consegue pôr o número da Jéssica aqui nos comentários? Porque daí você pode falar com ela diretamente, se você tiver qualquer dúvida no WhatsApp já, tá bom? A gente é bem humanizado porque é uma coisa que eu acredito muito no atendimento. Valor somente cartão ou boleto bancário. Tem Pix também. Dá para você parcelar em 12 vezes, dá para fazer... Tem conta no Hotmart, tem facilidades de pagamento. Obrigado, Rafael. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Eu vou fazer cursos realmente com poucas pessoas, tá? Sim, o Felipe já respondeu. Você segura esse valor pelo menos por 24 horas? Rafael, somente. Então, eu tô agora, né? Somente. Então, ou as primeiras horas ou a gente batendo a quantidade de alunos que a gente precisa, tá? Então, para a turma que a gente quer fechar. Só. Eu deixo isso muito claro, porque se você fala assim, nossa, já deu tanto certo estar com o curso, eu já expliquei a causa que eu tô aqui com o curso, e realmente eu quero ajudar e contribuir. E a gente faz turmas menores, tá? Silvânia, quais as datas da aula? Silvânia, como que eu fiz? Né? A gente vai ter aí essas primeiras horas dos alunos nesse preço, 1.997, depois vai para 2.497, e aí são mais alguns dias em 2.497, aí eu fecho o carrinho. Quando a gente fecha a turma, aí a gente cria o nosso grupo e a gente coloca lá quais vão ser as datas. E aí tem esses 7 dias de você ver, conhecer o método, você vai ter um acesso a algumas aulas, para a gente então abrir todas as aulas para vocês, e aí eu determino com vocês quais vão ser os calendários. Isso eu vou fazer
direto no grupo. Por quê? Porque na outra eu falei aqui na live e tal, aí foi uma coisa. Eu só consigo de tal dia, aí ficou uma live enorme, né? Então ali a gente vai fazer para quem é aluno mesmo. E as aulas eu gravo, essas aulas, e eu deixo um tempo disponibilizada para se caso acontecer de você perder ou não. Mas a ideia é você ficar, porque eu posso responder a sua dúvida na live. Esse que é o objetivo do online, né? Então você vai assistir gravado ali do que foi com os alunos, mas você perde a oportunidade daquela aula de perguntar. Deixa eu ver o que mais. Felipe, fala a respeito das condições. As condições, gente, você pode parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito, que aí dá 12 vezes de R$200. Se você colocar aqui, você vai ver que R$200, gente, se você fizer uma gestão de dinheiro, seja do que for, para de comer um iFood, por exemplo, 2 vezes no mês ou alguma coisa assim, anda um pouquinho a pé, você vai fazer sentido você investir esse dinheiro no curso para você evoluir, né? Você vai ter ali um certificado de, olha, eu vou falar para vocês, gente, olha, para quem está aqui comigo e quem é meu aluno, uma coisa que eu não faço é me gabar de nada, porque eu sou uma pessoa que eu nem divulgo quase nada meu, de real, assim, porque eu gosto de contribuir mesmo. Mas eu vou falar isso aqui para vocês, não para parecer uma ostentação, tá? Mas só para vocês entenderem. Eu me formei, a minha primeira faculdade, Direito, com 19 anos. Aí eu comprei meu primeiro apartamento, casei. Aí eu me formei e fiz a minha segunda graduação em administração. Depois eu fiz a minha terceira graduação. Aí eu me especializei em tributário. Depois eu me especializei em administração pública. Depois eu fiz meu mestrado, pós e doutorado. E para o meu doutorado eu defendi uma tese fiz 2 anos de teologia só para o meu doutorado. E tudo isso é minha grade acadêmica. Eu fiz em Harvard Ciência Política e Econômica e fiz na Universidade de Coimbra sobre liderança, empoderamento, posicionamento e autoridade. Em Coimbra. Depois disso é a grade acadêmica. De curso, eu faço pelo menos há 20 anos 2 cursos por ano sobre desenvolvimento pessoal. Então, eu nem consigo colocar para vocês só de certificação de desenvolvimento pessoal de tanta coisa que eu faço, de que eu estudo. Aí eu peguei tudo isso para simplificar o que faz sentido para venda. Então, quando alguém fala assim, Sofia, o que faz sentido para você vender? É faculdade de direito imobiliário? É faculdade de não sei o quê? É graduação não sei o quê? Sinceramente, eu peguei tudo isso e coloquei o que faz sentido, porque às vezes você estuda tanta groselha e tanta coisa que você tem que é cansativo, e às vezes você está num momento de vida que você só tem que vender, que você tem que ter resultados, tem que ter cliente. Acontece. Então, é um curso prático, sem muita delonga, eu não tenho delonga, e é resultado, gente. Eu tô falando como eu fiz vendas começando no mercado que eu não sabia e não usava a minha carteira. Simples assim, como ter essa carteira, como manter essa carteira, em ações práticas. Então, esse é o meu método, é meu. Eu desenvolvi e eu te conto como eu fiz. E eu não faço isso em rede social. Primeiro porque eu desenvolvo outras coisas na rede social, como o branding hoje, e eu explico para você qual é a minha estratégia só para os alunos, tá? E entender qual é a sua estratégia para a gente desenvolver o seu nicho, tá? Recorrente no cartão, será possível? Alana, é o Felipe, mas chama aí o suporte que a gente faz de tudo para conseguir que você entre na turma sim. Sofia, nem comecei a trabalhar na área imobiliária, será que consigo acompanhar o curso? Alcione, consegue, porque tem muita técnica de venda. E se você tiver dificuldade no início, eu vou mostrar para você escolas, para você tirar o seu Cresce, as certificações. O porquê que eu tenho o meu Cresce com tanta certificação? Eu pago CRA. Ó, chega em janeiro, gente, eu pago tanta certificação de cartão, de OAB, de não sei o que, e faz muito sentido. E eu vou falar outra coisa. Quando eu entrei no mercado imobiliário, eu olhava e falava assim, nossa, por que eu não entrei nisso antes? Ah, mas é fácil? Não, não é. Todo mundo fala, eu amo o mercado imobiliário. Posso te contar uma coisa? A pessoa ama dar certo. Então, se isso der dinheiro, você vai amar. É isso. Sofia, é isso. E aí, eu pego técnica e te mostro como ganhar dinheiro de uma forma mais estruturada,
com uma disciplina, e não é uma receita de bolo, e você vai ter que ter disciplina, e você vai precisar me escutar, né? E é isso. Não é simples, mas eu te garanto que se você conseguir colocar isso em prática exatamente, você vai melhorar seus resultados sim. Sofia, aqui tá, o Felipe colocou o suporte, então, curso vendas 360.com.br, aqui tá o suporte. Nessa turma terá opção de parcelamento no boleto como na primeira? Edna, pode chamar aqui no suporte, porque eles vão entender seu caso para colocar uma condição especial para você, tá bom? Mas chama agora, são essas primeiras horas para você conseguir a vaga. Franciele, a minha turma já está garantida e paga para ficar rica. Seja bem-vinda, Franciele. Eu falo que ser milionário é básico, né? Eu tenho uma sócia que fala isso para mim, ela é de mercado financeiro, e eu estou parafraseando a frase dela. Porque a parte é ser milionário é básico, só que a minha questão é você precisa ser milionário em dólar. Então, hoje, você ser milionário em dólar é você minimamente ter aí 5,5 milhões de reais. Então, a gente tem que fazer uma estruturação para você ganhar isso por meio do mercado imobiliário, e é possível. Não é uma mágica, mas é possível sim. Boleto aqui já falei. É possível pagar no boleto. Pode chamar no suporte, tá, Célia? Pode chamar no suporte. Roberta, seja bem-vinda. Ai, que bom. Seja bem-vinda, Alcione. E acho que o ponto muito importante que eu quero colocar aqui para vocês do curso, primeiro pessoal, eu tinha, e eu vou falar isso para vocês de todo o meu coração, tá? E a minha equipe morre aqui, né? Porque eu não sigo nenhum tipo de roteiro. Mas é verdade, gente. Porque não precisa, né? Eu quero falar bem isso, bem franco assim para vocês. Primeiro que eu vi que não tinha curso nenhum. Segundo, que eu tinha um preconceito danado para quem vende curso. Assim, altíssimo. Tipo, pessoa, você vende, você vai vender curso, né? E eu tô 11 anos no mercado imobiliário. 11 anos. Não é um dia. E 11 anos comigo, gente, é 20 anos. Que eu trabalho bastante. E aí, eu tinha esse preconceito bem formadinho, assim. Só que eu comecei a ver que não tinha um conteúdo real. Quando eu vi um assunto, e eu fui olhar aquilo e eu nunca tinha visto tanta bobeira num portfólio de um curso só. E aí eu falei, bom, se o Winston Churchill falou uma coisa, primeiro-ministro, né, da Inglaterra, um dos principais que atuou ali na Segunda Guerra, ele falou assim, o silêncio dos bons é o barulho dos maus. E aí isso veio irreal. Se eu tenho um resultado, eu vou criticar quem não tem e está vendendo um curso, mas o que eu pude contribuir para você, né? Então, por isso, eu falei, faz sentido eu poder contribuir e ajudar, colocar num preço acessível. Eu sei que você não acha R$2.000 na rua, mas você precisa se esforçar nisso, porque se você não se esforçar para pagar um curso, você não vai se esforçar para fazer venda. Desculpa. Simples assim. É isso. E eu preciso que você se esforce. Venda é isso. Venda é o esporte mais difícil. Porque se você não fizer com disciplina e constância, você não vai ter resultado. Você pode ter uma sorte de um principiante, que às vezes está lá no plantão, você fez uma venda, mas não venda recorrente. E aí, ter essa venda recorrente é onde eu vou mostrar para você uma jornada de como eu aplico e faço na minha vida, tá? Então, não é falando e nem me gabando disso, mas eu posso falar para vocês que da experiência que eu tenho de resultado, a experiência que eu tenho para fazer esse método meu para você, eu não conheço. Eu não conheço dentro do meu círculo esse tipo de curso, porque eu coloco ações minhas, práticas, né? E eu vou tirar dúvida para vocês online, prático. Então, são aulas curtas, porque até a aula de pós-graduação em faculdade os alunos não assistem, né? De 1 hora, de meia hora não assistem. Então, eu desenvolvi dentro de uma metodologia de Harvard. Harvard, numa pós-graduação, eles vêm com um problema e você tem que achar a solução. E aí vem o professor e ele fala como ele resolveu. E é isso. Então, o resultado ele fala e grita muito alto, né? Seja bem-vinda, Alcione.
Sofia, quantas aulas teremos nesse curso? Neide, são 8 módulos gravados, cada módulo tem 6 aulas e eu vou fazer 4 aulas online também. E essas aulas, gente, são as aulas mais desafiadoras porque eu separo para eu estar com vocês. Então, eu falo que só uma aula dessa, minimamente, seria um ativo muito caro. Por quê? Porque eu tenho empresa, eu tenho sócio, eu tenho muita coisa. Às vezes você está vendo eu numa viagem, as pessoas estão pagando a minha hora para eu estar ali, entende? Não é uma coisa. Então, eu fazer isso, às vezes eu fiquei em aulas gerando dúvida que passou assim muitas horas mesmo, muitas horas. Só que eu não fiquei olhando no relógio e nem preocupada que a pessoa tinha que sair. Eu falei, você está aqui para aprender. Então, minimamente, se está aqui para aprender, eu vou fazer de tudo para eu conseguir e mostrar para você como faz. E o grupo também é para isso, né? Eu peguei dúvidas, eu tirava as dúvidas. A maior parte dos episódios Café com a Sofia são dúvidas que eu gravei ali do dia a dia, que às vezes o aluno me mandava, então eu já gravava para ensinar ele ali. Acima, são conteúdos do que eu faço acima do que já está ali, para eu poder compartilhar mais, né, com vocês. Então, seja bem-vinda, Cidinha, seja bem-vinda. Pessoal, alguma dúvida? Batemos aqui 1 horinha de live. E uma coisa que eu vou mostrar para vocês Ana Paula, ser bilionária em dólar, é isso, porque o mundo funciona em dólar. Se você entende isso, você vai parar de reclamar dos preços, porque aí você ganha e você está precificando em dólar. E é isso que eu quero mostrar para vocês, isso é importante. E também várias coisas, gente. Meus alunos, eles são os primeiros a terem assuntos do que eu estou falando para vocês, ou de coisas minhas, de diferenças, e eu tive reuniões com clientes de alunos meus, e que você não vai ter acesso disso de mim em rede social, por exemplo. Né? Não estou falando isso por isso, não, porque não dá. Ou eu faço isso só com aluno, ou eu faço isso para 1.200.000 pessoas, não dá. Então, eu faço isso só para aluno. Sofia, só termina a aula ao vivo depois que nenhum aluno não tenha nenhuma dúvida. É verdade, Cláudia. E olha, teve uma aula que foi quantas horas? Acho que foi umas 4 horas. Eu cheguei em casa, era 1 da manhã. Então, meu marido falou, nossa, você estava dando uma aula, mas você foi para a GV? Porque eu dou aula como professora convidada na FGV, e sobre incorporação. Falei, não, amor, é dos alunos. Então, isso eu faço questão, por fazer algo que é bem feito. Neide, será tanto prazer... obrigado, Neide. Estou há 10 anos no mercado e é sempre muito bom aprender e se reciclar. Sim, e é uma coisa que eu tenho comigo sobre aprendizado constante e de você ter um coração ensinável, né? Eu falo muito sobre isso. Com 55 anos, estou começando no mercado imobiliário. Lari, seja bem-vinda. Eu tenho 40 e eu falo que a data de aniversário é só um número. O que você coloca como disposição para mudar a sua vida, hoje é o dia, não importa. Eu tenho alunos, eu tenho 2 alunas que elas têm uma com 70 anos e ela fez 4 vendas em 2 meses. E ela nunca tinha vendido. Então, eu não posso garantir isso para você, porque a aplicação dela foi integral no que eu falei para ela fazer. Mas 70 anos, comprou meu curso e ter 4 vendas, e às vezes você tá aí, né? E eu vou te falar, porque meus pais têm 80 anos, meu pai tem 84. É diferente a nossa saúde. E a pessoa, ela teve essa disposição. Então, muito mais do que a idade, é você ter a disposição para fazer acontecer. Então, tenha essa disposição, independente da idade. Olha, eu sou essa pessoa que eu acho incrível, e se você pegar os grandes bilionários, você vai ver como a maioria deles conseguiram alcançar esses bilhões depois da maioridade ali, dos seus 50, 60, 70 anos. Por quê? Para dar certo, você tem que saber as decisões certas. E para você saber as decisões certas, né, não tem essa frase, eu não sei de quem é. Como que você sabe as decisões certas de tantas decisões erradas? Então, hoje eu tenho aqui uma experiência de muita coisa que eu fiz que deu errado. Muita coisa. Quanto mais eu fazia para dar certo, uma coisa deu certo, 15 deu errado. E aí eu vou compartilhar com você o que deu certo, né? Mas não é tão simples. Eu brinco que minhas costas é calejada e furo canivete, canhão, para chegar aqui. Ainda mais uma pessoa de resultado. Você tropeça, cai, você levanta e vai. E eu mostro isso para vocês na prática.
Nossa, foi umas 3 horas direto. Ai, meu Deus, só meus alunos mesmo, mas aguenta. Não tô falando que são todas assim, mas tinha dúvida. É isso que você tem que entender e ter essa disposição. Seja bem-vinda, Camila. Helenilton, boa noite, Sofia, tô de São Paulo aqui. O frio tá bom? Sim, gente, tá bom. Eu gosto do frio também, mas gosto, calma, eu brinco, eu gosto de tudo. Karine, seja bem-vinda, Karine. Sou de Fortaleza e quero muito aprender com você. Seja bem-vinda, Maria. Aproveita, porque depois, a terceira turma, gente, eu não tenho previsão de abrir. Então, assim, não fica aberto para você comprar um outro dia. Não, por quê? Vou repetir para vocês. Eu fecho essa turma, em 7 dias, para realmente fazer essas aulas online, né? Para tirar as dúvidas do que está gravado. Então, eu não deixo um curso... Eu poderia deixar meu curso rodando e vendendo, porque são 8 módulos, cada módulo 6 aulas, cada aula tem de 5 a 10 minutos, é muita coisa. Tem ainda o PDF que eu fiz no cada fim de módulo, então tem muita coisa para você fazer, mas para mim a aula online comigo é a cereja do bolo para você, né? Que só de ter isso eu não abro para ninguém. Eu não abri mentoria ainda por tempo hábil e porque o preço vai ser muito alto. Porque a gente precifica por hora, então a minha hora ela é alta. Minhas palestras eu cobro caro por hora, né? E eu cobro que eu volto. Então, às vezes a pessoa tem 1 hora comigo, né? Então, por isso que é importante vocês terem essa ideia do que é. Por que a pessoa precifica isso? Por que eu sou a mulher mais precificada em palestra no Brasil, hoje, do meu mercado? Por conta de resultado e gabarito, gente. Não é brincadeira chegar aqui, não. Então, eu sei o que eu tô falando. E eu tenho uma dificuldade de me vender, né? Minha equipe fala isso. Fala, Sofia, se as pessoas soubessem isso, tudo que você faz em rede social, eu não mostro... a gente fez uma conta, eu mostro 2% do que eu faço na rede social, 2%. Boa noite, Sofia. Frio, né? Deixa eu ver. Só nas lives já pude aprender demais. Tive que comprar o curso e fazer parte dessa turma. Seja bem-vindo, Rafael. Alcione, parabéns, Alcione. Está jovem. E começando no ramo imobiliário. Eu sempre falo assim, o início de tudo ele é muito difícil. Quando eu comecei, foi muito difícil. Mas você tem que ter essa paciência com você e saber que você está no momento certo. E essa virada ela é muito importante. Para mim foi difícil e depois, quando deu certo, foi ótimo. Né? Então, vamos fazer dar certo que vai ser ótimo. Seja bem-vindo, Edna. Seja bem-vinda, Mel. Que bom, fico feliz. Helenildo, seja bem-vindo. Eu gosto muito você sabe que eu tenho grandes amigos e esses dias a gente estava brincando. Ele falou assim, nossa, Sofia, daqui a pouco você tem que fazer um curso para Event Senior. Brincando comigo, que meus amigos são tudo assim, nessa idade. É porque a gente tem muito assunto, de amizade mesmo. Muralha, seja bem-vindo. Onde você anda, Muralha? Faz tempo que eu não te vejo. Seja bem-vindo. Tá vendendo, Muralha? Tem que vender mais. Tem que comprar o curso para vender mais. Seja bem-vindo, Rafael, Cidinha. Sansei, que demais. Que demais, é uma honra para mim. Gente, tem mais alguma dúvida? Não quero estender aqui para vocês, mas eu realmente quero deixar um recado. Primeiro, não vendo fórmula mágica. Segundo, eu não me inspirei em curso nenhum do mercado imobiliário, eu me inspirei principalmente nas grandes universidades, que são módulos curtos, módulos diretos e principalmente tirado dúvidas nele numa aula online. Por isso que você não vai ver o curso depois, rodando por aí, sem essas aulas, jamais. Então, eu fecho as turmas para eu conseguir um número, para eu conseguir dar atenção para esses alunos. Então, não é ilimitado também, tá bom? Porque é para eu conseguir dar atenção para vocês e a gente tirar dúvida nisso. Eu tive alunos na primeira turma que não conseguiram assistir às aulas online, ao vivo, mas assistiram porque eu deixei gravado. Ok, eu deixo gravado, minha equipe põe lá, mas não é o indicado, tá? Não é o indicado, eu gostaria que você estivesse, porque a ideia é você falar comigo da sua dúvida, né, do que você quer, e eu levo um overview do resumo da aula, porque tem coisas que não dá
para eu falar numa aula e deixar ela sempre ali gravada. Tem estratégias que elas são muito únicas, que ela precisa ser compartilhada só no ao vivo, entendeu? Muito únicas, estratégias mesmo, que custa muito dinheiro essas estratégias, muito dinheiro. Só para me perguntaram aqui no privado quanto foi o curso de Coimbra. O curso de Coimbra, a Universidade de Coimbra me convidou e eu não paguei o curso de Coimbra, mas o curso custa 80 mil euros. Eu fui convidada pela Universidade de Coimbra, eu fiz o curso para eu divulgar o curso, para eu gostar do curso, divulgar o curso. Então, mas foi 80 mil euros. Esse curso foi durante um ano. Então, cursos anuais, eles são mais caros, né? Você paga o ano e são mais horas, enfim. Mas, só para colocar aqui para vocês, isso é de liderança, performance e pessoas, gestão de pessoas. Então, isso é um ponto importantíssimo, tá, gente? Ah, mas Sofia, tal pessoa... Olha, gente, eu tenho um foco, um hiperfoco muito claro na minha vida em resultado. E aí, vocês são meus alunos, eu vou ter um hiperfoco nos meus alunos. Então, eu não tenho muito tempo para ficar olhando o que o outro está fazendo. Eu tenho tempo para olhar o que eu preciso fazer para você conseguir resultado. E foco muito nas estratégias de vendas, nas estratégias de resultado, performance e ser diferencial. Eu tenho também, eu atuo muito forte no terceiro setor. Então, para quem perguntou aqui se faz sentido para quem é Minha Casa Minha Vida, total. Porque eu tenho duas grandes empresas que atuam no terceiro setor, que são projetos habitacionais para governo, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, tá? Então, gente, assim, o luxo que eu falo é a forma como você faz o que você faz, né? De uma forma ali única. Isso é luxo, tá bom? Sou apaixonada pelo trabalho e mentoria da Sofia, obrigado. Fiquei um pouco calada, porque precisamos dar referência para os novos alunos. Obrigado. Gente, esse é o único link, o Jeff tá aqui, reforça que é o único link. Gente, é verdade, eu tenho uns admiradores que copiam. Eu quero entender o tempo que esses seres humanos têm, meus amores, por favor. Esse é o único, tá, gente? Só o da Jéssica. Tem gente que às vezes entra no grupo. Eu tenho aí, das pessoas que entraram, tem 15 grupos de comunidade que tem 1.000 e poucas pessoas. Aí tem gente que entra e fica ligando para as pessoas para falar que é o curso da Sofia. Não é, gente, porque o curso da Sofia é Sofia. Tá vendo eu? Só tem eu. Sofia, eu. Aí a Jéssica tem um número e o DDD da minha equipe é da Bahia. E eles estão no meu grupo como administradores também. Então, não tem como, né, ser outra pessoa. A Val até me mandou recente, Sofia, essa equipe, porque eu só conheço a Jéssica, a Gabi, aí tem o Felipe, as pessoas conhecem a minha equipe do curso. E era um outro curso X, entendeu? E, galera, assim, não confia, é só aqui mesmo. Tem muita gente, tem gente que fez TikTok, tem gente que fez conta, fale com Sofia, não sei o que com a Sofia, o modo de Sofia de ser, é umas loucura e é marca registrada. Então, por mês, vem uma média de 5, 6 sites para a gente tirar do ar, com solicitação judicial, se apossando de marcas minhas. Olha que loucura. Então, às vezes as pessoas estão com tempo e querem se aproveitar disso. Então, cuidado, só esse site mesmo, somente este link mesmo, somente essa equipe mesmo. Então, eu sei que às vezes fica muita gente para responder, mas a gente vai te responder num período até de 1 a 2 horas. Mas é isso, são essas pessoas, porque eu não abro muito já para a gente conseguir olhar, né? E tem tanta loucura que a gente passa assim, gente, que cada dia eu falo, nosso pessoal tá com tempo, né? Você tá com tempo, amiguinho. Se você está aqui me assistindo e fazendo um monte de site com o nome da Sofia, obrigado pela admiração. Mas é só esse, como disse o Jeff aqui bem grande, não confie em outros. Obrigado, Jeff, que está aqui. Não confie, gente, porque é uma loucura. É que eu não falo tanto, porque não dou nem ibope. Estou 5 meses na área de corretagem e não fiz nenhuma venda. Késia, vamos te ajudar. Analisar o que você está fazendo, o que está deixando de fazer, o que precisa intensificar, o que tem que melhorar, qual nicho você está atuando, qual é a sua cidade, qual é o seu bairro. Tem muitas coisas para a gente analisar aí. Sofia, qual horário será o curso? Neide, das turmas eu vou fechar o curso nesses 7 dias. Então, hoje, as primeiras horas é esse preço.
1.997. As próximas não é esse preço, ou a gente fechando a quantidade já não é mais, tá? E eu não consigo voltar no preço. Gente, por quê? Porque é isso, tá bom? E até para dar segurança para meus primeiros alunos não pagou isso. Então, eu não vou fazer promoção porque eu leso as pessoas que já estão no curso, gente. E eu sei o valor disso, eu já estou fazendo um preço super barato. Super barato. Se você tiver dificuldade disso, como que você quer vender apartamento? Como que você quer ter performance? Então, assim, eu tô num chacoalhão para você acordar para a vida, né? É importante, galera. Performance não é brincadeira, não. Qual horário? Aí o horário, eu vou fechar. Aí quando a gente tiver todos os alunos no grupo de WhatsApp, que já tá lá, a gente vai colocar já hoje, Jéssica me lembra, a gente criar um grupo de WhatsApp, já deixar no Hotmart para você clicar lá e entrar. E aí, quando todos os alunos dos 7 dias entrarem, aí sim eu vou combinar as aulas online com vocês, tá? No grupo exclusivo de aluno. Aí eu coloco ali 3, 4 opções de horário e tal, e a gente conversa. Pronto. Seja bem-vinda, Lúcia. Gratidão por poder participar do curso da Sofia. Você é uma pessoa maravilhosa e muito humilde. Obrigada, Lúcia. Para mim, acho que uma das coisas principais das pessoas que me conhecem é falar sobre simplicidade. Acho que isso é o melhor, tá? Vocês serão inseridos num grupo? Sim. E a gente vai por aula? Sim. Com antecedência, tá? Não, é com antecedência, gente. Então, tem aí os 7 dias, vocês vão se adaptar com a plataforma, tudo direitinho, e depois a gente vai marcar as aulas online. Então, é ali, uma média daqui a uns 15 dias, a gente começa a primeira aula online, tá? Que aí eu vou falar com vocês lá. O curso fica liberado por quanto tempo? Todas as aulas, os 8 módulos, e cada módulo tem as 6 aulas, e as 3 aulas dos professores convidados, fica liberado por 1 ano. Tá bom? Agora, as aulas que eu faço semanal ao vivo, a gente fica liberado no máximo até 2 meses. Aí, essas aulas não ficam ad eterno. Porque eu faço no Zoom, não tem uma estrutura de estúdio, de som e nada disso para ficar gravado tanto tempo. E são dúvidas de alunos, então eu não deixo mais tempo do que isso para não expor o aluno que eu estou respondendo dúvida, tarará, tarará. Tem coisas específicas, às vezes o aluno fala nome de empresas e tal, tem coisas que eu também vou falar nome de empresas, que não dá para deixar muito tempo gravado, então a gente deixa só um período para quem perdeu mesmo assistir e depois não vai a próxima turma assistir aquela turma, entendeu? Essas 4 aulas não são replicadas para novas turmas. Certo? Dúvidas, pessoal? Aproveitem. Compartilhem isso com o maior número de corretores, porque informações boas, elas têm que ser compartilhadas. E agora, só para eu encerrar, gente, eu tô com isso muito forte, assim, no meu coração, de coisas boas compartilhadas, né? Eu perdi minha amiga, eu falei isso no começo da aula, estou sendo repetitiva porque é uma coisa que é uma pessoa que trabalhava comigo e eu respeito e honro muito a vida de quem trabalha comigo, sempre. E eu estava com ela no aniversário dela, ela viajava comigo internacionalmente, ela que cuidava das entregas, inclusive de patrocinadores meus, então é muito difícil isso para mim. E saiu em uma média, gente, o acidente dela de segunda para cá, de mais de 200 portais e mais de 80 países. E hoje eu estava falando, né, com a mãe dela e com o marido, o quanto que eu queria que isso fosse das coisas que ela fazia, né, que ela era minha representante, minha RP, representante pública, né. Eu gostaria muito. E às vezes você está pegando algo que é bom, como esse curso, que vai ajudar pessoas, que não é uma pessoa charlatona, eu tô, né, trabalho há 11 anos nisso, eu tenho um resultado mesmo. E a gente só compartilha uma coisa trágica, né? Uma coisa ruim e não as coisas boas. Então, comece por você esse comportamento bom, de você pegar algo bom e divulgar para alguém, porque isso pode mudar a vida de uma pessoa que às vezes está desacreditada com o mercado imobiliário, que às vezes é só um ajuste na rota dela, às vezes é só um nicho que ela está errada, às vezes é só uma disciplina que está faltando para ela, e ela pode mudar de vida, né? Então, se você puder contribuir, eu te agradeço, justamente porque eu vi o quanto que
as pessoas estavam... Eu cheguei no velório, tinha mais de 10 canais de televisão ali, e não tinha esses 10 canais de televisões em eventos que eram importantes, né? Ali da profissional que ela era. E eu fiquei muito reflexiva com isso, porque o ser humano, ele consome mais coisas ruins. Então, seja você um compartilhador de coisas boas, combinado? Então, pega esse curso, esse link está aberto, a gente só vai ficar 7 dias aberto, que é o tempo ali de vocês verem e tal, e se não gostarem, ter a devolução. E compartilha, porque você pode estar ajudando alguém que você nem imagina, né? Isso para mim vai ter valido tudo, não é pelo dinheiro. Repito para vocês, não é pelo dinheiro, porque olha, gente, dá trabalho, dá muito trabalho, é muita renúncia, mas eu faço isso por um legado, né? Por eu querer contribuir como Deus me abençoa, como Deus me prospera, e eu conseguir, eu quero mostrar como você pode conseguir também, né? Não tem idade, não tem isso, e a gente tem que colocar coisas boas mesmo. Senão, a gente só está ali replicando e não fazendo. Então, eu peço para vocês, sei que é uma coisa muito, muito pesada para eu compartilhar isso com vocês, mas isso está muito forte em mim, sabe? Às vezes, uma coisa tão boa, você não compartilha com ninguém. E aí, uma coisa que é ruim, uma tragédia, o mundo inteiro está sabendo, né? E que coisa, né? Que coisa. Não seja assim, não faça isso. Faça em vida, compartilha, pega o curso, compartilha. Eu só tô aqui hoje cumprindo um compromisso que eu já tinha marcado por respeito à minha equipe, que eu tenho muita gente envolvida nisso, tem equipe de produção, tem equipe de tráfego, tem equipe que está lá na Bahia para olhar isso, tenho pessoas, alunos que estão esperando desde do outro curso que eu coloquei a data que seria esse, e por respeito a vocês. Então, coloca isso, replique, aproveite, não perca a oportunidade, porque você pode estar mudando a vida de alguém também, tá bom? Quanto mais a gente multiplica, mais abençoados somos. Isso é uma premissa aí da vida, certo? Bom, deixa eu terminar aqui de ler. Obrigado para os meus alunos que estão aqui. Obrigada aos meus embaixadores. Nós temos os embaixadores aqui do curso, que são pessoas que validam o método que eu aplico para divulgar para vocês. Obrigado. Obrigado, Val. Possamos ser luz na vida das pessoas. Obrigado, Neide. Eu não sei como você consegue tempo para fazer tudo o que faz. Neide, eu falo isso sobre administração de tempo num curso. Eu falo isso para vocês. Vai ter link no seu Instagram. Lari, eu não coloquei nada do curso no meu Instagram nem ontem nem hoje, mas tem no link do Vendas 360. No Instagram Vendas 360 a gente abriu recente 3 Instagram, que é o Vendas 360, 50 Tons de Luxo e Café com a Sofia, que são para pessoas que querem consumir só esse tipo de conteúdo. O meu, eu tenho muito conteúdo diário, só ontem, hoje eu não... eu tenho muitos patrocinadores, muita coisa, então eu pedi para não fazer postagem nem ontem nem hoje, só retorno no final da noite de hoje e amanhã. Então, se vocês quiserem ir no Vendas 360, tem um link lá. Mas tá aqui, ó, curso Vendas 360, a partir de amanhã eu começo a divulgar, tá bom? Deixei hoje porque hoje ainda é um dia bastante difícil e não vou colocar isso hoje lá, em respeito à família, em respeito à minha equipe, né? E perdi uma pessoa da minha equipe, né? Isso é bem difícil. E é isso, gente. E eu poderia não falar isso pra vocês, mas eu falo. Gostou do que porque eu falo, Jeff? Tipo, né? O Jeff tava esperando o porquê que... É isso. Obrigada, Maria. Obrigada. Gente, um abraço e até a próxima. Hoje é a última aula, hein, pessoal? Então aproveita aí o link, depois eu vou colocar aí no meu Insta e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.